Senhor Jesus, meus amados irmãos, quem vos fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, pastor Luciano. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma experiência que eu tive muito forte, que vai edificar a sua fé concernente ao mundo espiritual. Eu sei que muitos que são carnais, eles não entendem o mundo espiritual, mas quem é espiritual, diz a Bíblia, que tem discernimento das coisas espirituais. E isso é notório, irmãos, na vida que eles estão buscando constantemente a presença de Deus e a qual tem contato com o mundo espiritual. Muitos não sabem, não conhecem, porque eles não aprofundam em buscar mais do Senhor. Meus amados irmãos, antemão, você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para que sempre que a gente postar vídeo aqui no canal, você venha ser avisado. Constantemente a gente está postando vídeos aqui, testemunhos, mensagens, ensinamentos que vai edificar a sua vida. Recentemente, uma irmã do canal, ela entrou em contato comigo falando bem assim: pastor, eu vejo que vocês é de oração. E a gente vê que às vezes o Senhor não tem até mesmo um certo descanso, constantemente está buscando. Até ontem mesmo a gente tivemos uma reunião de ombreiro e eu estava falando para os irmãos que um pastor que procura fazer as coisas de Deus de forma correta e de forma sincera, ele é incomodado constantemente por Deus para poder estar orando e para poder estar buscando. Eu falei, uma liderança ou um pastor que não é incomodado por Deus para poder ter uma vida de oração, uma vida constantemente ante Deus, alguma coisa de errado tem nessa liderança, porque Deus incomoda, irmãos. Quando a nação de Israel perdeu a guerra na cidade de Ai, e Josué ficou ali indagando e falou assim: uai, mas nós entramos em Jericó, que é uma cidade fortificada, e vencemos. Agora nós entramos em uma cidade menor e perdemos. Aí Deus falou com ele que tinha pecado na congregação. Mas antes de Deus revelar para ele, ele colocou a boca no pó e foi orar e teve a resposta de Deus. Você vai entender o porquê eu estou falando tudo isso. Porque uma liderança que ora é ter um direcionamento de Deus. E o que está em oculto na congregação, Deus não deixa permanecer em oculto. E o Senhor expõe para que venha a ser tratado. Então, por isso que constantemente, os irmãos que me acompanham sabem que é oração de manhã, é oração de tarde, é oração de madrugada, oração constantemente. Agora mesmo, eu estou abrindo um propósito e os irmãos que quiserem receber este áudio de oração do propósito que eu vou estar, de 7 dias, é um propósito muito forte e extenso. 7 dias. Eu vou estar em oração meia-noite, 4 da manhã, 6 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 6 da tarde. Então, vai ser constantemente, eu vou estar orando. E depois eu vou estar trazendo para os irmãos aqui também. Os irmãos me lembram aqui nos comentários, porque é muita coisa, irmãos. Se os irmãos me lembrar, foi só, vou gravar o vídeo. Gravar o vídeo sobre horários proféticos, aonde Deus, Ele traz revertimento, aonde a gente pode fazer momentos curtos de consagração e ter um resultado muito grande na presença de Deus. Um exemplo, 9 horas da manhã, em Atos 2, veio o derramamento do Espírito Santo. Você pode estar apresentando a Deus uma consagração de revertimento, começando 9, e ali você fica leitura da palavra, louvor, adoração, até às 10h30, até às 11, um momento de separação, buscando em um ato profético revertimento para a sua vida espiritual. Então vou estar depois passando os horários proféticos para os irmãos, porque o intuito desse vídeo aqui é eu estar compartilhando também com os irmãos uma experiência. A irmã perguntou assim: pastor, como é que eu faço para ter uma vida de oração? Não é começar com muita oração, não vou começar já orando 2 horas, 3 horas, você não vai dar conta.
Você começa com pouco. Ao acordar, você tinha um momento de oração ali antes de você trabalhar, 10 minutos. De madrugada, põe para despertar o celular, você ora ali 5, 7, 10 minutos de madrugada e você vai subir no seu nível. No sábado para o domingo, às vezes você tem folga ou você que trabalha 12 por 36, você pode estar ali, no dia que você está em casa, você pode estar colocando para despertar o celular na madrugada e orando uns 15 a 20 minutos. Você acordar pela manhã, você tinha mais um momento de oração e você vai subindo o nível de oração, você vai criando prazer em orar. Se ora de manhã, quando é à tarde você tinha mais um momento de oração, quando é à noite você tinha mais um momento de oração. Antes de dormir, você pega a sua Bíblia, você abre ela no Salmo 91, você tinha um momento de oração e depois você ora citando os Salmos 91 e assim você vai dormir. Quando você menos esperar, o seu nível de oração, ele está subindo e automaticamente a sua intimidade com Deus, ela vai subindo. Você vai começar a ter visões, vai começar a ter revelações, vai começar a ter um nível a mais de espiritualidade com Deus. É lógico, isso não é do dia para a noite. Isso você vai uma semana, 2 semanas, quando pensa que não, vai dando um mês e você vai vendo que o seu nível ele vai subindo, as visões vai ser mais nítidas, você vai ter mais visões e você vai ter mais contato com as coisas espirituais. Faça isso que você vai ver que você vai subir o seu nível de oração, o seu nível de intimidade com o Senhor. Pois bem, meus irmãos, recentemente a gente terminou um culto e eu falei com os ombreiros, vamos orar na igreja? Sempre eu gosto de chamar alguns irmãos, falei assim, vamos orar? Eu deixo em aberto para quem quiser ir. Aí fui eu e alguns irmãos, fui eu, o diácono Jorge, estava ali o diácono Jason, estava ali, tinha outro irmão, o diácono Luciano, e outro irmão também estava conosco bem, ali acho que foi o presbítero Romils. A gente estava ali em oração na igreja, orando, sei que deu 11 horas da noite, deu meia-noite, deu mais ou menos quase 1 hora da manhã, nós levantamos do joelho e para poder sair, poder ir embora. Quando nós chegamos na porta da igreja, irmãos, vinha subindo, passando na frente da igreja, 3 moças de um lado e um rapaz alto e forte do outro lado. Aquele rapaz alto e forte, ele fixou os olhos dentro do olho do diácono Jorge, com um olhar de ódio, de fúria. E nós pensamos que aquele rapaz estava junto com aquelas moças que iam subindo. Isso foi num sábado. Eu acho que estava vindo de alguma festa essas moças. E foi subindo, e ele foi subindo do outro lado. E nós ali entrando dentro do carro, ele encarou para o diácono Jorge, olhando tipo com olhar de fúria. E eu falei assim, diácono Jorge, vamos entrar dentro do carro aqui, eu vou olhar no olho dele, porque aquele ali tem algo de errado com ele, ele tem uma entidade na vida daquele homem ali. Quando nós entramos no carro, a pista da rua da igreja tem muitas luzes, é bem claro. Aí nós ia subir nas moças, as 3 moças desse lado de cá e ele do lado de cá da pista, aqui na mesma pista. Quando, irmãos, nós entrou no carro, eu ia passar mais perto dele, para poder olhar, né, poder ver o que realmente, para testificar o que estava de errado. Irmãos, diante das nossas vistas, o homem simplesmente sumiu. É um homem alto, forte, desapareceu, sumiu. Diante dos nossos olhos, não foi só eu que vi aquilo, todos os irmãos estavam comigo. Simplesmente viu uma fumaça, desapareceu, que nem uma fumaça, sumiu. Ou seja, não é um homem incorporado, é um próprio demônio que estava ali. Irmãos, tem coisas que a gente vive que não é tudo que eu compartilho aqui no canal, não. Porque vem muitos críticos, vem muita gente falar coisa que não tem discernimento. É porque, irmão, eu não fico aqui rebatendo comentário, não, simplesmente eu coloco e excluo. Que o meu intuito aqui não é ficar rebatendo nada com ninguém, não é falar o que Deus faz, o que Deus opera, e contando experiências do que Deus faz em nossas vidas, porque eu sei que tem pessoas que vivem experiência com Deus e só testificam no coração dele. Quantas vezes você está dentro da sua casa e tem um demônio ali que está querendo atingir sua família e vira e mexe, você vê um vulto passando, você vê uma sombra, são entidades malignas. Quando você vê uma sombra ou você vê um vulto passando na sua casa, dentro da sua casa, você pode na mesma hora falar assim, Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que você está planejando contra a minha casa, minha família, meus filhos, mas eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Todos os projetos seus venham a ser destruídos pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo.
Na mesma hora, aquele projeto do diabo ali, que estava tentando contra a tua casa, a tua família, é neutralizado no mesmo instante. Então é muito importante nós sempre orar. Então sumiu. Ou seja, vocês entendem? Aquele demônio, ele estava acompanhando aquelas moças. Mas ele estava acompanhando aquelas moças um pouco afastado. E quando nós estávamos na igreja orando, nós estávamos orando o quê? Deus, repreenda o espírito da morte, repreenda o espírito de violência. Senhor, salva as almas, liberta as almas. Ou seja, a oração da igreja neutraliza as forças do diabo. Quebra as forças de Satanás. Então ali foi neutralizado uma força do diabo. Por isso quando ele passou com ódio, olhando para o diabo, o Jó estava mais perto dele, passou com ódio olhando. E nós percebemos isso, furioso o inimigo. E ele estava planejando alguma coisa para aquelas moças, irmão. Alguma coisa o diabo estava planejando para a vida daquelas moças. Foi tanto que elas subiu, depois elas chegou até a casa delas. E certamente Deus deu livramento para elas. Deus deu livramento. Deus deu livramento para aquelas moças. Porque alguma coisa estava planejando contra a vida daquelas moças. Mas foi quebrado. Foi quebrado. Porque tinha uma igreja orando. Por isso, irmão, que a oração tem que ser constante em nossa vida. Está com vontade de orar, você ora. Se não está com vontade de orar, você ora. Tu pode perceber, quando você vai orar, aparece um bocado de coisa, vem um bocado de pensamento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer não sei mais o que, é para poder te distrair, para você poder não orar. Porque quando você dobra o teu joelho, ou quando você resolve orar em pé, sentado ou deitado, irmãos, o inferno ele vem para cima de você para que você não venha orar. E quando a igreja se junta em oração, é por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande em juntar toda a igreja de forma coletiva para poder orar. O diabo luta muito para que não venha acontecer isso, porque o diabo sabe que a igreja unida tem uma potência muito grande no mundo espiritual. E ali nós entendemos que aquele demônio alto, irmãos, é mais ou menos quase 2 metros de altura, aquele homem. Aquele demônio materializado daquele homem. Ele é largo, forte. É largo. Então sumiu diante dos nossos olhos. Já tinha uns dias que eu estava com vontade de compartilhar isso aqui no canal. Então, irmãos, eu volto a repetir. Vê algo suspeito, opressão maligna na sua casa, local de serviço, um vulto preto ou sombra, e você sente algo ruim, é entidade que está te rodeando para tentar te atingir. Repreenda, não aceite, repreenda. Nós ali quando sumiu, nós já oramos novamente ali em espírito, Deus repreenda toda a ação do diabo, tudo que o diabo estava planejando já foi quebrado, eu creio, quebra, vai à frente adiante. Ou seja, de alguma maneira, sem a gente saber, Deus é o livramento para aquelas moças, aquela entidade, estava planejando fazer algo. Aí você acha, não, isso aí é algo assim, meu Deus, como é que a pessoa, irmão, luz, estava tudo claro, como é que sumiu, o diabo se materializou em um homem alto, forte e estava planejando, e é tanto, irmão, isso aqui que é muito importante isso aqui, ele estava andando do outro lado e as 3 moças aqui, as moças conversando, como se não tivesse com ele, a gente percebemos isso porque ele estava andando assim, de cabeça baixa, indo assim do lado assim, e as 3 moças e as moças não percebiam a presença dele. É como que para aquelas moças ele estava ausente, para vocês poderem ver o mundo espiritual como é que ele é forte, irmão. O mundo espiritual como é que ele é. Ele estava caminhando e nós ali já saímos debaixo de um tempo, um bom tempo de oração, porque para mim 3 horas, 2 horas, hoje em nossos dias é um bom tempo de oração. Nós estávamos vindo ali revertir da oração e aquele demônio estava acompanhando aquelas moças para tentar fazer o mal, só que elas não estavam vendo eles. Aí alguma coisa acontece, como já aconteceu na nossa cidade aqui, para um carro preto, joga a moça dentro, às vezes parece a moça morta no meio do mato, e às vezes para um carro ali, pessoas influenciadas por inimigo, jogam aquelas moças dentro para querer fazer o mal. Aí muitos pensam assim, não foi simplesmente pessoas que fez o mal, mas não é, tem entidades malignas por detrás disso aí, causando, influenciando o mal. Eu sei que de alguma maneira aquele demônio muito forte estava acompanhando aquelas moças com o intuito de fazer alguma coisa com elas, porque ao mesmo tempo que eles aproximavam um pouco dela, ele afastava, que nós ficou parados na frente da igreja vendo a atitude, só que as moças em momento algum percebia que ele estava ali.
para tu ver a cegueira espiritual de muitos que está saindo de uma festa, que está andando no meio da rua, não sabe que muitas das vezes está sendo acompanhado por entidades malignas, irmão. É por isso que você que é cristão e tem pessoas da sua família que não é cristão, não deixe de orar para os familiares seus, não deixe de orar por amigo, colegas que estão afastados, que não conhecem a palavra. Ore para que Deus livre, para que Deus guarde, porque a nossa luta não é contra carne e não é contra sangue, é contra principados e potestades, conforme está escrito em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12 por diante. Você que é cristão deve orar pela tua casa e pela tua família. Amém? Que Deus te abençoe. Eu vou voltar aqui com mais experiências, compartilhar com os irmãos em nome de Jesus.